E aí galera, tamo aí pra mais um vídeo. Finalmente assisti Dr. Stone, o Sr. Pedra, o Sr. Pedreira, episódio 1, 2 e 3. Assisti os três juntos logo de uma vez, porque eu queria me adiantar. Eu pensei em fazer primeiras impressões só do primeiro episódio, mas falei, mas eu preciso me atualizar, meu amigo. O episódio 3 já lançou, então eu decidi fazer um vídeo inteiro, só comentando por alto, basicamente. Eu não vou entrar em detalhes em cada um desses três episódios, mas eu vou dar a minha impressão até agora com esses três episódios que foram lançados. Como de praxe, vamos começar com a sinopse enquanto vocês acompanham aí o trailer. Um dia, Okitaiju cria coragem para se confessar para Yuzuhira, a garota que ele ama, quando o céu é tomado por uma estranha luz verde. Depois de milhares de anos preso numa pedra, ele se liberta e começa a explorar o mundo até encontrar seu antigo amigo Senku. Prazer, Senku, sou eu mesmo, o Senku, que foi libertado meio ano antes. Então, galera, vamos falar aqui primeiro da premissa da história. A premissa da história se trata basicamente deles ficarem presos milhares de anos nessas pedras, né, em formato de pedra, em formato não, né, coberto de uma camada de pedra, e assim depois desses milhares de anos eles conseguem finalmente se libertar. Ainda é meio oculta aí o motivo pelo qual os principais ali eles se libertaram, né, primeiro, depois obviamente eles vão conseguindo libertar os outros, mas a premissa da história se trata basicamente de ter se passado tanto tempo, ter se passado milhares de anos, e por isso o objetivo do protagonista, o Senku, é justamente reerguer a sociedade de uma forma acelerada. Antes desse evento acontecer, né, mostrado um pouco dele em sala de aula, o quanto ele era inteligente, o quanto ele gostava, o quanto ele se interessava por química, física, toda essa parte, principalmente de exatas mesmo. Ele era um cara muito inteligente, ele é um cara muito seguro, então ele obviamente vai explorar isso depois agora nessa situação onde ele precisa colocar a inteligência e até mesmo a criatividade dele em prática para conseguir tentar fazer a sociedade voltar a ser o que era, né? Tentar de forma acelerada, essa é a graça da coisa, né? Com todo o conhecimento, na verdade, que não a sociedade inteira tem, mas pelo menos o que o protagonista tem, e obviamente, né, os outros personagens também, mas principalmente ele, o conhecimento que ele tem, um pouco conhecimento que já é muito, né, ao longo do que ele adquiriu ao longo, sei lá, dos 15, 18 anos, né? Ele tava ali na escola ainda, então por volta dessa idade que ele tinha, mas utilizar esse conhecimento, essa bagagem de conhecimento para conseguir ser aplicado agora nesse mundo que se transformou completamente em verde, se transformou completamente em mato, porque praticamente tudo se deteriorou, poucas coisas conseguiram, né, poucas arquiteturas da humanidade conseguiram continuar existindo, e isso é algo que visualmente é lindo. É lindo no anime de você ver a transição. Sempre, eu pelo menos eu gosto muito quando eu vejo, por exemplo, aqueles vídeos, né, ilustrados mostrando como seria, o que aconteceria com a Terra, o que aconteceria com o mundo da gente se a humanidade parasse de existir hoje, né? O que aconteceria com o mundo? Obviamente voltaria a ser verde, o verde dominaria o mundo, e é isso que acontece, a transição. Eu gosto tanto disso que eu queria até mesmo que isso fosse muito mais mostrado em detalhes. Mostrou bastante coisa, vários pontos ali do mundo, mas eu queria ter visto muito mais, eu queria ter sentido muito mais essa transição, que foi mais mostrada em imagens mesmo, foi mais um pequeno clipezinho, né? Não foi, né, tão extensa essa parte, mas eu senti falta. E também essa parte mesmo de sobrevivência, né, dos personagens eles precisarem se virar no mundo não mais civilizado, né? Eles não estão mais numa zona urbana, basicamente. Eles não têm toda a facilidade da tecnologia que eles tinham, então eles têm que se adequar basicamente à moda antiga, né? Tentar se virar no meio da floresta mesmo, a caça, a pesca, a agricultura, esse tipo de coisa. Então, essa parte da sobrevivência eu gosto tanto. Eu gosto, tipo, A Prova de Tudo. Eu adoro esses programas que mostram técnicas de sobrevivência, então toda essa premissa, o cenário e a premissa da história basicamente é algo que de primeira, de cara já me encanta. De cara já me conquista porque eu já tenho interesse prévio. Diferente de Sekai, eu já tenho interesse prévio, e apesar de que parece ter uma pontinha de Sekai, eu não tô dizendo que é, mas pelo fato dos personagens eles terem acordado, né, tipo, milhares de anos depois, ainda é o mesmo mundo, mas tá tão mudado que parece que é outro mundo, basicamente, né? Claro, não tem elemento de RPG nenhum, né? Não tem elemento de jogos nenhum, mas mesmo assim, sabe? Tem aquele fiozinho lá, tem aquele fiozinho, basicamente, mas mesmo assim, eu gosto bastante dessa premissa. Porém, vamos começar aqui com os poréns, porque o protagonista, ele fala que quer derrotar a fantasia com ciência, porque
A gente não sabe, os personagens ainda não sabem o que aconteceu, o que era aquela luz verde, o que aconteceu com os personagens, com na verdade a humanidade inteira, né? Ter se transformado em pedra, o que é um detalhe estranho porque os pássaros eles também foram transformados em pedra, mas durante essa transformação um cachorro não se transformou em pedra. Não sei por que aquele cachorro não se transformou em pedra, os pássaros sim, porque se os pássaros não tivessem se transformado, basicamente a gente deduziria que teria sido afetado só os seres humanos, mas meio estranho, mas é um detalhe que eu não sei se eles vão se importar em explicar, seguimos em frente. O personagem, o protagonista, ele quer derrotar a fantasia com ciência. Essa palavra é muito forte nesse anime. Ciência é muito, aliás, é muito repetida, né? O fato dele querer usar ciência e muitas vezes o personagem ele dá explicações, né, mais científicas de algumas coisas que eu pessoalmente, se o cara falou, eu vou acreditar, porque deve ser, né? Tem até um personagem, o parceiro dele, né, que eu falei primeiro, o Oki Taiju, que é o parceiro burro dele, que é o que tá sempre perguntando pro protagonista pra gente conseguir entender porque, né? Assim, o protagonista ele explica pra gente e explica pro personagem o que ele tá querendo dizer, o que de fato ele tá utilizando ali, o que é a química que ele tá construindo ali em determinada situação. Só que a ciência nesse mundo, e até já fizeram alguns questionamentos sobre isso em outros canais aí, né? De forma mais aprofundada mesmo. Eu não posso dizer nada sobre isso, mas a impressão que passa em alguns momentos é que a ciência não é bem o forte do anime, pelo menos de forma leiga. Por exemplo, tem um outro personagem, o terceiro personagem que acorda, o terceiro se eu não me engano, ou o quarto personagem que acorda, basicamente o Shishio. Ele acorda e ele mata um leão na porrada. Quando a gente recorre à ciência, a ciência vai dizer o seguinte, olha, seres humanos, ainda mais no ensino médio, na escola, não tem condições de derrotar um leão na porrada. Não tem condições físicas. Um ser humano não consegue isso. Um ser humano não consegue pegar um bloco de pedra desse tamanho, dar uma porrada na pedra e a pedra rachar no meio. Um ser humano, assim, só pra não virem aí com exceções, não, porque fulano de tal conseguiu. Pessoas normais do ensino médio não vão dar uma porrada numa pedra desse tamanho e a pedra vai se quebrar toda. Não vai acontecer. Outra coisa também, quando os personagens acordam, é aí que eu fico na dúvida, porque não parece que... o anime não pareceu claro em dizer se os personagens eles dormiram desse tempo, todos esses milhares de anos, ou eles ficaram acordados, porque o protagonista ele conta exatamente todos os anos que se passaram. E se o personagem ele conta todos esses anos, subentende-se que ele estava acordado. Só que em outro momento da história é falado que fulano estava dormindo e acordou, né, depois de ter sido libertado da pedra, né, da forma de pedra. Ficou meio estranho, mas beleza. Eu vou deduzir que aqui que eles estavam acordados. Se os personagens estavam acordados, não tinha como, em sã consciência, nenhum ser humano voltar depois de milhares de anos com uma consciência plena, com pleno discernimento da coisa. Todos os seres humanos ali teriam voltado loucos, porque eles estariam acordados em forma de pedra, sem poder se mexer por milhares de anos. Você acha que aconteceu o quê com o cérebro da pessoa, com o indivíduo? Obviamente todo mundo ia ficar louco, não ia ter mais. O pessoal ia voltar e ia ficar todo mundo biruta. Ia voltar todo mundo biruta, todo mundo loucão mesmo, loucão de hospício. A não ser que a gente assuma que eles estavam dormindo e que o protagonista ele estava contando dormindo. Estava contando os anos que estavam passando dormindo. Estranho, né? O parceiro dele também conseguia ver, mesmo através da forma de pedra dele, ele conseguia estar com a visão ativada. Enfim, eu não sei se eles estavam dormindo ou acordados, mas mesmo assim os dois ainda ficam esquisitos, né? Principalmente se os personagens estavam acordados, aí sim é que fica mais esquisito ainda. E aí, mais uma vez, o que é a ciência dentro desse mundo? Como é que a ciência funciona dentro desse mundo? Porque parece que a gente tem que fazer diversas concessões para a gente aceitar o que é a ciência desse mundo. E que a ciência daquele mundo não é a mesma da nossa. Porque quando fala de ciência, isso é muito enfático. O anime enfatiza muito isso, que ele quer combater a fantasia com a ciência. Não parece que está acontecendo isso. Parece que você está combatendo fantasia com fantasia. E o anime ele tenta confundir a gente de uma forma que, mano, não convence demais. Então parece que a gente tem que desligar um pouco o cérebro nesse sentido mais científico. E aqui eu dei exemplos básicos, não entrei em detalhes de química que os personagens deram não. Porque eu também vou me enrolar, não faço a menor ideia do que eles falaram. Por mim, se eles falaram, ok, vou subentender que tá certo, não vou nem tocar nesse assunto. Mas nos exemplos básicos, o cara matou um leão no soco.
Não dá pra gente aceitar isso. Então o anime, ele parece cometer esse pecado de tratar as coisas de forma muito fácil, sabe? Tipo, os personagens, eles voltam depois de milhares de anos, eles nem sofrem tanto assim, sabe? Eles ficam tipo assim, ah, caraca, meu Deus, tal, mas depois já começa a seguir vida, sabe? As coisas acontecem muito fácil, eu fico incomodado com isso, porque é uma forma de explorar, sabe? Os personagens também, eles são, como o protagonista é extremamente inteligente, né? Ele obviamente vai conseguir se virar em muita coisa, né? No quesito de sobrevivência. Mas, por exemplo, o cara quebrar um leão no soco. É complicado a gente aceitar, é complicado isso. E se tratando, aliás, desse cara que quebrou o leão na porrada, o Shishio, ele é acordado, na verdade, justamente pra isso, né? Pra lidar com os perigos mais físicos, onde os outros personagens eles não conseguiriam, né? Já que ele tem um porte físico mais forte, né? Mais avantajado, o que não justifica ele quebrar o leão na porrada, mas sigamos em frente. Esse personagem, ele decide que não quer reviver os adultos. Ele não quer reviver essas pessoas porque elas já estariam corrompidas pelo sistema, basicamente, né? Porque se eles vão construir um novo mundo, faz sentido na visão do personagem eles não deixarem com que essas mentes já corrompidas estejam presentes nesse mundo. Ele, na verdade, quer somente reviver os jovens puros. Nesse ponto a gente já fica assim, não é bem isso que você quer, né, meu jovem? A única coisa que você quer é não ter obstáculos na sua frente. Afinal, você quer o mundo para você mesmo. Afinal, quem é você para dizer o que é um jovem puro, o que é uma pessoa pura ou não? Você é Deus para julgar alguém? Você é Deus? Você parece que se coloca no lugar de Deus. Então, já é meio perigoso esse raciocínio, né? Então, obviamente, já começa nesse ponto a construção para o vilão aí, que obviamente no segundo, terceiro, mais pro terceiro episódio, ele vai ser mais enfatizado como vilão mesmo, e aí os personagens já entram em conflito, e aí ele realmente se torna um vilão onde eles têm que se enfrentar mesmo. Mas eu não sei se ele vai ser o vilão principal da história, mas enfim, já é um primeiro vilão aí. Galera, essas foram as minhas primeiras impressões aí, considerando esse pacote dos 3 primeiros episódios do Dr. Stone. Eu não sei o que vocês acharam, digam aí nos comentários se você só tá acompanhando até agora o terceiro episódio, se você já leu o anime inteiro, digam aí nos comentários o que vocês acharam, o que vocês acham, maneirando nos spoilers, por favor, porque quem sabe eu já não pego pra revisar semanalmente o 4º episódio que sai sexta-feira, se eu não me engano. Eu acho uma boa, eu tô empolgado, tô curioso pra saber o que acontece mais pra frente. Então, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal se você não conhece pra acompanhar vídeos de Dr. Stone. Se o pessoal se inscrevendo, é óbvio que eu vou trazer semanalmente, beleza? Ativa também o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, quando sair o próximo vídeo de Dr. Stone. Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!